Olá, alunos. Vamos para mais uma videoaula. Hoje comentaremos sobre o momento de uma força. Esse momento de uma força que também é chamado de torque. Esse torque nos informará a influência de uma determinada força no movimento de rotação de um corpo. Então, torque ou momento de uma força nos indica de qual maneira uma força favorece o movimento de rotação desse objeto. Então, estamos na apostila número 4, aulas 58 e 59, momento de uma força ou torque, página 80. Então, o equilíbrio de um ponto material. Para um ponto material estar em equilíbrio, necessitamos apenas de uma única e exclusiva condição, que a resultante das forças tem que ser zero em todos os eixos, horizontal e vertical. Tipos de equilíbrio. Então, nós temos o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, tá bom? Equilíbrio estático é quando o corpo está em repouso e o dinâmico é quando temos esse corpo em movimento retilíneo e uniforme, em todos os tipos. Nós temos aceleração igual a zero. Então, o equilíbrio de um corpo extenso, agora ele depende de duas condições. A resultante das forças tem que ser zero e a somatória dos momentos ou do torque também tem que ser nula. Então, nós temos duas condições para um corpo estar em equilíbrio quando esse corpo é extenso. Primeira condição, a resultante das forças tem que ser zero. E a segunda condição, que a somatória dos momentos de uma força tem que ser zero. Então, m de momento em momento resultante, onde eu considero o ponto de giro de um determinado corpo, chamei de O, que é também o polo, esse símbolo é somatório, isso tem que ser zero. Então, momento de uma força nos indica a influência dessa força no movimento de rotação de um objeto. E esse momento de uma força, a unidade dele vai ser Newton vezes metro, não podemos confundir com a unidade de energia. Em trabalho é força vezes deslocamento, Newton vezes metro, que pode ser Newton vezes metro ou Joule. No caso de momento de uma força, não. Momento está representando a influência no giro e é apenas Newton vezes metro. E a fórmula para calcular o nosso momento de uma força F, um determinado polo, que nosso polo é o ponto sobre o qual o nosso corpo executa o giro, é a força de aplicação vezes o braço. O que significa o braço? O braço é a distância entre o eixo de rotação e a direção de aplicação da força. Então, eu tenho a direção de aplicação da força e a distância dessa direção até o eixo de rotação. Essa distância é chamada de braço da força. Convenção: sempre que essa força proporciona um giro no sentido horário, teremos um torque positivo e no sentido anti-horário, negativo. Binário ou conjugado. Binário é quando nós temos a aplicação em um objeto de duas forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Quando eu tenho essa situação que eu chamo de binário, o meu momento resultante vai ser a força, e essas duas forças têm sentido contrário, tá? Sentido oposto. O momento resultante vai ser a força vezes a distância que separa essas duas forças. Então, o momento resultante desse binário é a força F vezes o comprimento que separa essas duas forças. Vamos para a aplicação de um exercício. Então, a caixa ao lado de peso 36 newtons está em equilíbrio. Então, a somatória das forças tem que ser zero, a resultante tem que ser nula, devido à ação de cordas ideais A, B e C. Determine a intensidade da força de tração nas cordas. Então, nós precisamos determinar a tração na corda A, tração na corda B e tração na corda C. Ele foi dado que seno do ângulo θ é 0,6, cosseno do ângulo θ é 0,8, provavelmente iremos utilizar. Então, vamos primeiramente esquematizar as forças. Então, eu tenho um objeto. Esse objeto tem uma força-peso de 36 newton
Ele está suspenso por uma corda e essa corda tem um ponto de união com uma corda A e com uma corda B. Analisando primeiramente a parte de baixo aqui, esse objeto está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a força resultante é nula. Então, eu tenho forças na vertical, peso para baixo, uma força de tração para cima em relação ao objeto C. Então, chega à conclusão que a força-tração é igual à força-peso, senão esse objeto não estaria em equilíbrio. O peso vale 36 newton, então a nossa tração em C é 36. Determinamos a tração na corda C. Falta determinarmos na corda A e na corda B. Agora analisaremos esse ponto material aqui, o ponto de encontro das cordas. Então, esse ponto também está em equilíbrio. E para ele estar em equilíbrio, a somatória das forças na vertical, a somatória das forças na horizontal também tem que ser nula. Então, eu sei que na vertical eu tenho a força de tração, TC, e na vertical eu tenho uma componente da força tração TA. Quem que é essa componente na vertical? É o meu TA seno θ. Então, essa força tração para cima, que é o TA, está na frente do... Vou decompor essa força TA no eixo X e no eixo Y. Quem está aqui na frente é o meu TAY, e o meu TAY, como eu determino esse TAY? É TA seno θ. Seno foi dado, seno é 0,6. Substituindo os valores, nós temos então 36 dividido por 0,6, então dá uma força de tração de 60 newtons. Então, TA 60 newtons, TC é 36. Falta encontrarmos TB. Vamos aplicar o mesmo raciocínio agora na horizontal. Quem que é o meu TB? É o meu TA cosseno de θ, que é a componente da força TA na direção horizontal. Então, nós temos que TA cosseno de θ é igual a TB. O valor de TA eu tenho, o valor do cosseno de θ eu também tenho. Substituindo os valores, TB é 48 newton. Resolvemos exercício número 1. Exercício número 5. Na figura abaixo, duas crianças brincam em uma gangorra. Marta, de massa 40 kg, senta-se na ponta da gangorra. Ana, de massa 60 kg, senta-se em uma distância X do ponto de apoio. Então, esse ponto de apoio, ponto A, aqui. Sendo a massa da gangorra desprezível, o seu comprimento L, 6 metros. Então, daqui até aqui, 6 metros. Para o equilíbrio, determine e tenha o valor da reação de apoio. Então, vamos analisar esse sistema. Então, eu tenho aqui a somatória das forças para que ele esteja em equilíbrio. Uma das condições é que a somatória das forças seja nula. Então, na horizontal eu não tenho força, eu tenho forças na vertical. Marta tem massa, tem força-peso apontando para baixo. Ana tem massa, tem força-peso apontando para baixo. Essa força-peso tende com que essa madeira desça, só que ela está apoiada nesse ponto A, então eu tenho uma reação, uma força de contato nesse ponto A. Então eu chego que tenho nas forças verticais duas forças-peso para baixo e uma força normal, uma força de reação para cima, que é a nossa normal em A. Então temos que a força de reação R é igual a força-peso da Marta mais força-peso da Ana. Então, nós temos lá, força-peso da Marta, 40 vezes 10, 400. Da Ana, 60 vezes 10, 600. Então, cai numa força de reação, no ponto A, de 1.000 newton. Determinamos o item A. Item B. Então, sabemos que, para que ele esteja em equilíbrio, a outra condição é que a somatória dos momentos seja zero, seja nula. O momento nós temos aqui. Então, vamos considerar aqui, ó, o nosso polo, o nosso apoio em A. Então, eu tenho a força da Marta, força-peso da Ana e uma força de reação. No entanto, quando eu considero o meu polo aqui, a distância do braço, quando eu faço o momento da força de reação, que é o valor da força de reação vezes o braço, mas o braço está em cima do ponto A. Então, o meu braço é nulo, porque braço é a distância da direção de aplicação da força até o ponto, mas a direção de aplicação da força está sobre o ponto, está sobre o polo. Então,
O momento dessa força de reação é desconsiderada, porque o nosso braço é nulo. Nos resta só o momento referente a Marta, força-peso de Marta, e o momento, o torque referente à força-peso da Ana. Então, eles têm que ser iguais. O momento da Marta, então vai ser a força-peso da Marta, vezes o braço. Então, eu tenho a força-peso, a distância da força-peso, da direção de aplicação da força-peso até o polo, é 3 metros, tudo bem? E temos também agora o momento de Ana, é a força-peso vezes o braço, que é a distância de aplicação, é a distância da direção de aplicação da força até o meu polo, que chamarei de x. Vamos isolar x nessa equação. Então, cai que x igual, ó, a gente poderia cortar aqui, né? Ó, 10 de um lado, 10 do outro, corta. Aí eu fiquei com, ó, esse 0 do 60, corto com esse, vou cortar com esse 0 do, vamos com esse 0 do 4. Então, ficou 4 vezes 3, 12. O 6 está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 6, 2. Uma álgebra tranquila de se fazer. Exercício número 6. Uma escada de 5 metros de comprimento e 10 kg de massa é apoiada em um aparelho, como é mostrado no esquema abaixo. Admitindo-se desprezível o atrito entre a parede e a escada, mas não entre a escada e o piso. Considerando G igual a 10 metros por segundo, determine, item A, a intensidade da força exercida pela parede sobre a escada, a intensidade da força normal exercida pelo piso sobre a escada. Então, vamos esquematizar aqui primeiro as forças. Então, eu tenho a força-peso. A força-peso nessa nossa escada, que representa um retângulo. Retângulo tem um eixo de simetria, então eu sei que o meu centro de massa, o centro de gravidade, está posicionado no encontro das diagonais deste retângulo, e ele se encontra no eixo. Esse centro de massa vai, quando eu determino o centro de massa, que está no ponto central desse retângulo, ele vai cortar o eixo x em duas partes iguais e também o eixo y em duas partes iguais. Então, ou seja, as coordenadas do centro de massa dessa escada seriam x igual ao ponto médio aqui e y igual ao ponto médio desta figura, porque eu sei que a escada está sendo posicionada, encostada nesses pontos aqui. Então, ele ocupa toda essa extensão. Então, o y do centro de massa seria 2 e o x do centro de massa. Agora, o x do centro de massa, primeiramente, eu não consigo determinar. No entanto, eu sei que o tamanho da escada é 5 metros. A altura que ela está encostada é 4 metros. Então, eu tenho 4, 5. E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, caímos no nosso triângulo tradicional, 5, 4, 3. Então, a coordenada x do centro de massa desse ponto vai ser 1,5, x 1,5 e y 2. Como que utilizaremos essa informação? Então, eu sei que se essa escada está em equilíbrio, a somatória dos momentos tem que ser nula. Então, eu tenho as forças aplicadas. Vou considerar como meu polo A, porque quando eu considero meu polo A, um momento ele é desprezado porque ele é nulo. Então, vai ser o momento da reação. E o momento da minha força atrito eu desconsidero porque o braço é nulo, porque passa pelo polo. Então, terei como momentos ou apenas o referente à força-peso e a reação de apoio da parede. Então, o momento da parede, da força de reação da parede, que é esse daqui, que vai ser a força da parede vezes o braço dela. Então, a direção de aplicação da força da parede é esta, uma força de contato. Então, a distância dessa direção de aplicação da força até o polo é esse comprimento aqui, ó. Então, temos que o braço
da força de aplicação da parede, de reação da parede, é 4 metros. E o braço da força peso é igual a força peso, tem coordenadas que nem nós já vimos, 1,5, então corta esse segmento em duas partes iguais, então tem 1,5 para a esquerda, 1,5 para a direita, então o meu braço vai ser 1,5 da força peso. Então vamos substituir força peso, desculpa, o momento da força da parede, então vai ser Desculpa, só que a força-peso mesmo. Então, a força-peso é a massa da escada, que é 10, vezes o G, então eu tenho a força-peso, vezes o braço, que vai dar 1,5, é igual. Agora, o momento da força da parede, que a força da parede é o que eu preciso determinar a intensidade dela. O braço já vimos que vale 4 metros. Vamos isolar aqui, 4 passa dividindo, 100 vezes 1,5 dividido por 4. Então, temos uma força de reação da parede de 37,5 newton. Resolvemos o item A. O item B se torna um pouquinho mais simples, a intensidade da força normal exercida pelo piso. Então, o que nós temos aqui? Vamos analisar agora as forças que atuam na direção vertical. Eu tenho apenas a força-peso da escada e uma força de reação normal aqui. Então, a somatória das forças na vertical tem que ser nula, porque essa escada está em equilíbrio. Então, chegamos aí que a força normal é igual a força-peso. Então, a nossa normal vale 100 newtons também, porque a força P, a massa da escada é 10, a força peso 10 vezes 10, 100. Eliminamos esse exercício número 6. Pessoal, encerramos essa aula 58, 59. Tem uns detalhes que eu acredito que quando a gente determina o braço é o que pode surgir dúvida, mas na videoconferência a gente conversa melhor sobre o detalhamento desse torque. Um grande abraço, até a próxima.